de Deus nesta noite é capítulo 2 de 1 Coríntios. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Que diz assim, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler uns versículos só da palavra de Deus. Diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Busquei a Deus para me entender o que seria o tempo favorável. Eu disse: Deus, haverá um tempo favorável ainda nesta terra, diante de tudo que nós vemos acontecer, de todas as notícias que nós temos, que não vai melhorar, vai piorar, mas o Senhor está falando de um tempo favorável. Tempo favorável para nós é um tempo de melhora, um tempo, vamos dizer assim, um tempo bom. E a palavra de Deus, quando eu escutava esse louvor do tempo favorável, falava de um homem chamado Mefibosete. Que Mefibosete, ele era filho, ele era da descendência de Saul. E a descendência de Saul, ela foi exterminada porque Saul foi muito rebelde. E sobrou só ele, praticamente. Ele era filho de Jonas. E ele foi morar em outra cidade chamada Lodebar. E quando ele mora nessa cidade, ele era aleijado dos pés, porque quando houve a grande guerra em que morreu o seu pai e o seu avô, a ama dele, a empregada, a moça que o cuidava, derrubou ele e ele ficou aleijado dos pés. Além de ele ser de uma família que estava sendo exterminada, ele ainda era coxo, ele era aleijado dos pés, vamos dizer assim, ele não caminhava perfeitamente. E ele estava morando então nessa cidade. Mas entre o rei Davi e o pai dele chamado Jonatas, houve então uma aliança entre os dois. Houve uma aliança entre Jonatas e Davi. E Davi prometeu para Jonatas que faria beneficência à sua geração. Ele prometeu, por causa que Jonatas foi muito a favor dele. Saul, que era pai de Jonatas, era contra Davi, mas Jonatas era a favor de Davi, era filho do rei, mas era a favor de Davi, porque ele entendia o que Deus tinha com Davi. O pai não entendia, mas ele entendia. Então ele fez uma aliança, um pacto com Davi. E agora o rei manda pedir: existe ainda alguém da casa de Saul para me fazer beneficência? Porque eu prometi para Jonatas que eu faria. E alguém disse para ele: ainda tem um, chamado Mefibosete, aleijado dos pés, ele mora em Lodebar. Aí o rei Davi olhou e disse assim: ó, Ziba, manda chamar ele, diga para ele vir aqui. E ele veio. Ele veio, chegou na presença do rei, se dobrou, se humilhou na presença do rei. E o rei disse para ele: você é Mefibosete? Tu é filho de Jonatas? Ele disse: eu sou. Então não te preocupas, porque eu fiz um tratado com teu pai, eu fiz uma aliança com o teu pai, que eu faria beneficência à geração dele. Então de hoje em diante você vai comer pão e viver dentro da minha casa, vai fazer parte da minha família. Aleluia. Glória a Deus. São pessoas, né? São coisas que aconteceram neste tempo, mas que é símbolo para nós hoje. Símbolos para nós hoje. Então tem pessoas que estão em um lugar desprezível, em um lugar sofrido. Tem pessoas que estão em um lugar e precisam ser alcançadas. Mas tem uma coisa: eles só virão porque o rei vai mandar chamar. Aleluia. Interessante. Glória. Não foi ninguém que foi atrás de Mefibosete. Quem mandou chamar Mefibosete foi o rei. Então tem coisas, irmãos, para nós entendermos a palavra. Eu vou bem reto aquilo que Deus fala.
Tem coisas que não sou eu que vou fazer. Tem coisas que não é tu que vai fazer. Tem coisas que é o rei que vai fazer. É o rei que vai chamar. Se o rei chamar, a pessoa vem. Vem. Se fosse eu que dissesse assim, Mefibosete, vai lá ter com Davi, porque se... Não, ele não viria. Ele não viria. Porque ele sabia que ele não podia ir lá ter com Davi. Por quê? Porque os parentes dele tinham sido contra Davi. E ele, como menino, cresceu, ele não sabia que existia entre o pai dele. E o pai dele morreu, ele era bem criança. Ele não sabia que existia isso entre o pai dele e Davi. Ele não viria. Mas como o rei mandou chamá-lo, ele veio. Ele veio. São pessoas que só virão porque o rei manda chamar. Senão eles não virão. Aleluia. Aleluia. Vai ter Ziba que vai ir a mandado do rei. Mas a mandado do rei, o rei vai mandar alguém chamar. E aí o Mefibosete vai vir. Senão ele não vem. Meu Deus, eu não entendi essa palavra. Entendo agora. Mas ela é realidade para os nossos dias, para o nosso momento. É uma palavra que Deus assim selou para esta noite. Eu sinto algo do céu. Aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que para nós é impossível. Talvez Mefibosete está lá e está dizendo assim, para mim não tem jeito. Ninguém vai vir atrás de mim porque eu não tenho, ninguém tem razão para isso. Mas daqui a pouco o rei vai mandar chamar. E se o rei mandar chamar, ele vai entender que ele pode ir. Porque ele tem medo de ir ter com o rei. Ele não vai ter com o rei, Mefibosete. Ele só vai porque ele foi mandado chamar. Oh, aleluia! Abacão, Beneve, Alabaxaia, meu Deus. É muito interessante a palavra de Deus nesta noite. E outro homem que o Senhor fazia menção no mesmo hino que eu escutava, do tempo favorável. Então o tempo favorável vai ser para pessoas. Agora eu entendo. Vai ser para pessoas. Tem pessoas que vão alcançar o tempo favorável para eles. Vai ter um tempo favorável para pessoas. Como o Mefibosete, como o cego à beira do caminho chamado de Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho. Jesus passou por lá no caminho de Jericó e ele escutou que era Jesus, porque ele era cego, e ele começou a clamar. E o que Jesus disse? Disse para ele vir aqui. Então, mais uma vez, o rei mandou chamar. Foi o rei que chamou. Foi Jesus que disse: diga para ele vir aqui. Muitos dizendo para o rapaz lá: o Bartimeu, fica quieto, não incomoda Jesus. Tem muita gente acompanhando Jesus, tem muita gente a parte dele, não grita, não incomoda. Ele não quis saber, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então tem Bartimeus que estão gritando para Jesus, mas quem vai mandar chamar eles vai ser Jesus, que vai dizer: diga para ele vir aqui. E aí ele veio. Quando ele chegou, Jesus disse: o que você quer, Bartimeu? Que tanto você grita por mim? Ele disse: eu quero ver. Jesus: eu não vejo, eu quero ver. Aleluia. E Jesus disse: então você vai ver. E ele ficou enxergando na mesma hora. Recebeu o milagre. Aleluia. Aleluia. Cegos à beira do caminho. Quantas pessoas que estão cegos à beira do caminho e precisam escutar a voz de Jesus dizendo: venha, porque o mestre te chama. Alguém foi e disse para ele: Jesus está te chamando, demônio, vai lá. E ele foi. Mas a voz é do mestre, a voz é de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Outro que alcançou um tempo favorável, conforme eu estudava, também foi o paralítico no tanque de Betesda. Quando Jesus chegou e disse para ele: você quer ficação, rapaz? Há 38 anos ele era paralítico. Jesus chega e disse: você quer ficação? Ele disse: eu quero. Mas nesse tanque aqui sempre desce um anjo e mexe as águas. E todo o primeiro que desce
na água mexida pelo anjo, ficação. Mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque para minha ficação. Eu estou aqui há muito tempo, mas eu não tenho ninguém a meu favor. Eu sou sozinho. Eu estou aqui deitado nesta cama. Eu não consigo descer no tanque. Quando eu vou, quando eu penso de ir, ou se arrastar, ou se rolar para cair dentro do tanque, outro desce no meu lugar e eu fico de novo. Jesus disse: você quer ficação? Ele disse: mas eu não tenho ninguém, meu favor. Jesus disse: pega a tua cama e vai para a tua casa. 38 anos. Ele levantou, pegou a cama, colocou nas costas e foi para casa. Porque Jesus disse para ele que ele estava recebendo a cura naquela hora. Aleluia. Um tempo favorável. É disso que eu estou falando. Um tempo favorável. A terceira palavra, que seria hoje, é a palavra que eu li para você. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. A sabedoria de Deus. Aqui Paulo, hoje Paulo está falando na simplicidade do Evangelho. Aqui Paulo, quando ele foi ter com os coríntios, que diz o caráter e a pregação de Paulo aos coríntios, ele disse: quando eu vim conversar com vocês, povo de Corinto, eu não vim com sabedorias humanas, eu não vim falar para vocês de coisas assim, de coisas sublimes, de coisas grandes que vocês não entendem, não. Eu vim falar com vocês na simplicidade do Evangelho. Eu vim falar com vocês de Cristo Jesus. Eu não usei de gramática, não usei de estudo, não usei de formas humanas nenhuma para convencer vocês sobre a salvação em Cristo. É o que Paulo está falando neste assunto. E ele disse: eu vim na simplicidade para falar para vocês. Eu não vim com sublimidade de palavra. Ele diz aqui, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a demonstração do Espírito de poder. Então Paulo, ele não veio com estudos, ele não veio com astúcias. Chegar aqui para você dizer: Deus está te dando uma chave aí para você acreditar. Deus está te dando chave, vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar um casamento, vai te dar um filho, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não. Primeiro se fala de Cristo. Quem vai fazer em teu favor vai ser Cristo. Mas depois que você tiver Cristo, é Ele que vai fazer. Isso que é a pregação de Paulo, era isso. Ele disse: eu vim anunciar Jesus para vocês. Eu não vim com nenhum objeto, nada para convencer, para iludir vocês. Eu não estou iludindo vocês com nada. Eu estou só apresentando para vocês Cristo, o Salvador, a salvação que é em Cristo. E ele disse: todavia nós não falamos de sabedoria humana. Ele disse: nós falamos de sabedoria entre os perfeitos. Porque as pessoas entendem. Se nós falarmos de salvação em Jesus, as pessoas entendem o que é salvação em Jesus. Não é promessa para esta vida aqui, é promessa para outra vida. Aí eu procurei a entender uma conversa entre duas pessoas perfeitas, como diz assim, falamos sabedoria entre os perfeitos. E quando eu fui olhar sabedoria falando entre os perfeitos, eu fui olhar a palavra de Deus, e Deus fazia menção de Josué. Quando Josué chegou para conquistar Jericó, não adiantava ele ter um exército, não adiantava ele ter sabedoria humana, não adiantava ele ter força, não adiantava ele ter nada, porque Jericó, ela era considerada a maior cidade cercada da época, que não tinha para ninguém podia conquistar Jericó. Os seus muros eram muito grandes, eram de grande espessura. Ela era uma cidade forte, uma das maiores cidades dos cananeus na época, que estava quando Josué chegou para conquistar Canaã. Era a primeira cidade, Jericó, uma cidade mestre, uma cidade grande, uma cidade poderosa. E quando Josué chegou, antes, ele chegou ao pé de Jericó, diz a Bíblia. E quando ele chegou ao pé de Jericó, se apresentou diante dele um homem com uma espada na mão. E ele disse: opa, a guerra começou. Ele disse: você é um dos meus ou é um dos meus inimigos? Ele disse: não sou nenhum daqueles que você está falando. Eu sou o príncipe do exército do céu.
Aleluia. Josué, tira a sandália dos teus pés, descalça os teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Aleluia. Eu vim do exército de Deus. Moisés para Josué: eu vim para te dar vitória. Eu vim para estar com você para conquistar Jericó. Porque Jericó ninguém consegue conquistar. E na verdade, realmente foi mesmo. Porque eles rodearam Jericó até que as muralhas caíram. Mas ninguém atirou flecha, ninguém atirou pedra, ninguém fez nada contra os muros de Jericó. Quem derrubou os muros de Jericó foi Deus. Aleluia. Se Deus não derruba os muros de Jericó, até hoje estava lá Jericó ainda. Aquela cidade ainda estava lá. Porque o seu muro tinha 6 metros de grossura. E ele tinha 9 metros de altura, segundo o que dizem os historiadores. A Bíblia não diz isso. Se você ler a Bíblia, lá no texto ela não vai te dizer isso. Mas os historiadores, o escritor da Bíblia Pentecostal, descreve mais ou menos o que era o tamanho do muro naquele tempo. Tu imagina, 9 metros de altura, 6 de espessura. Quem derrubaria um muro desse para entrar nessa cidade? Eles. Mas Deus derrubou os muros de Jericó. Aleluia. Aleluia! Esta foi a conversa entre os perfeitos. Aleluia! Que conversa linda, né? Mas Josué chegou, se apresentou o soldado, o guerreiro, ele disse: escuta aqui, rapaz, quem você é? Ele disse: eu sou do exército celestial. Daí começaram a conversar. Ele disse: ó, Josué, tira o sapato dos teus pés. A terra que você está é santa. A terra que você está pertence a Jeová, o Todo-Poderoso. E quem vai guerrear por ela vai ser Ele. Quem vai fazer tudo vai ser Ele. Aleluia. Então, o que Paulo está se referindo, eu não entendi. Eu não consegui entender o que era uma conversa entre os perfeitos. E Paulo falando de que ele estava pregando para os coríntios sem sabedoria humana, sem recursos humanos nenhum. Ele estava falando na simplicidade e naquilo que Deus mandou, com o poder de Deus. Paulo estava falando e demonstrando para eles que Deus tem poder. E eles sentiram, eu creio que os coríntios sentiram menos o poder de Deus, porque eles se converteram ao Senhor. Aleluia. Foi uma grande igreja, a igreja de Corintos, que Paulo alcançou. Então Paulo não foi pregar para eles com astúcias, oferecendo objetos e algumas coisas, não. Paulo foi realmente pregando Cristo, o Salvador, e ele salvou os coríntios. Agora veio a conversa dos perfeitos. Josué também, ele não conquistaria Jericó pela sua força, pela sua sabedoria, pelo seu poder, pelo seu exército. Não foi com nada disso. Foi com o poder de Deus. Foi na simplicidade. Sabe qual foi a simplicidade que Josué usou para conquistar Jericó? Ele mandou os sacerdotes pegar a arca da aliança que representava Deus e rodear por 7 dias. Todo dia eles levantavam de manhã cedo e rodeavam a cidade de Jericó e vinham e ficavam no arraial. Por 7 dias eles fizeram. No 7º dia eles tinham que dar 7 voltas ao redor de Jericó. E eles deram 7 voltas ao redor de Jericó, mas tudo na ordenança de Deus. Quando eles terminaram, Deus disse: agora vocês gritem. Vocês gritem com grande grito, e os muros de Jericó vão cair. E os outros ficaram olhando: mas que loucura é essa? O que esse povo está fazendo? Arrodeando por volta da cidade com essa caixa nas costas, mais uns 3, 4 loucos gritando atrás. O que esses loucos estão fazendo? Nós achávamos que eles iam se armar de armas poderosas para guerrear com nós, para conquistar nossa cidade. Olha só o que eles estão fazendo. Que loucura. Ninguém fala nada, um atrás do outro, arrodeando Jericó. Simplicidade. Deus faz as coisas na simplicidade. Ele demonstra o seu poder com coisas que os humanos não entendem. Paulo disse: nós falamos sabedoria entre os perfeitos. A sabedoria, não a sabedoria do mundo, não a sabedoria dos príncipes deste mundo, não a sabedoria das pessoas estudadas. As pessoas estudadas, eles estudam, eles também conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra muitas vezes. Aleluia. Isso que eu achei interessante. Deus disse: conhecer a minha palavra todos podem conhecer, tanto quantos aqueles que quiserem ler e se aplicar a palavra vai conhecer e vai saber. Mas se não conhecer a mim, não vai resolver nada.
Se não conhecer o poder de Deus, não vai resolver nada. Eu posso dar uma lição para vocês de tudo que está escrito na palavra de Deus, mas se Deus não vir e operar no teu coração, se Deus não vir e falar contigo lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua família, se Deus não falar com você na hora mais difícil da tua vida, se você não sentir Deus quando você dobrar teu joelho e buscar a Ele, se você não sentir, não vai resolver nada aquilo que eu digo. É isso que Paulo está se referindo. Poder de Deus não está nas minhas palavras, irmãos. Poder de Deus não está naquilo que eu menciono para você. Não, o poder de Deus está na sua palavra. Nós temos que conhecer o Deus da palavra. Aleluia. Eu ouvi muito sermão, ouvi muitos homens pregarem, muito lindo, deram uma lição, mas do jeito que entrei e saí, e isso não resolve nada. Porque eles conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. Josué conhecia a palavra e conhecia também o Deus da palavra. Por isso que Deus fez o que fez a favor de Josué, porque ele conhecia as duas coisas. Eu conhecer, fazendo uma comparação, se me permite, eu conhecer o Jair é uma coisa. Agora eu saber realmente o que acontece no dia a dia com ele, o que ele é mesmo realmente, é outra coisa. Não é eu ver ele e saber que ele é o Jair. Não basta. Se alguém chegar a perguntar quem é ele, eu não sei. Eu conheço ele, sempre vejo ele, sei o nome dele, mas não sei nem o sobrenome dele, eu não sei o sobrenome do Jair. Então, na verdade, eu conheço a pessoa dele, ele, como pessoa, como nome, mas eu não conheço a história dele, a vida dele, o que ele faz, qual é o seu talento, qual a sua habilidade. Eu não conheço isso. Não conheço. E assim é a palavra de Deus. Nós podemos lê-la e conhecer, saber o que está escrito. Mas daquilo que ela está falando, daquele personagem, daquele Deus que ela está mencionando, nós não conhecemos muitas vezes. Josué, ele conhecia. Quando Deus disse para ele, Josué, rodeia Jericó e os muros vão cair, ele disse, vai cair mesmo. Eu sei que vai cair porque eu te conheço. Eu te conheço, Deus. Eu sei que você derruba mesmo os muros. Porque quando nós chegamos na beirada deste rio Jordão, ele transbordava nas suas ribanceiras, ele estava em tempo de enchente, e quando o sacerdote colocou o pé e molhou nas águas do rio Jordão, as águas pararam para cima no montão, e do resto elas escorreram, e nós passamos em seco. Eu sei que tu derruba os muros, porque ele conhecia o Deus que estava falando com ele. Aleluia. Conhece o Deus que fala contigo? Conhece? Ou ainda não conhece? Precisamos conhecer. Isso é um desafio. Não é para você, porque eu estou pregando para ti. Não é porque eu estou pregando para você, é para mim também. É um desafio. Nós conhecemos o Deus que nós falamos. Nós sabemos que o Deus que nós falamos, Ele faz. Mas precisa acontecer, como diz a pastora. A pastora sempre diz, não é conversa. Não é só conversar. Não é só conversar. O negócio tem que acontecer. Tem que mudar. As coisas têm que tomar outro rumo. As coisas têm que ter diferença. Dias após dia nós temos que conhecer o Deus e mudando a nossa vida. Aleluia! Por quê? Por que nós mudamos nossa vida? Porque nós sabemos que aquilo que Deus está falando é verdade. E se nós queremos encontrar Ele, nós vamos ter que fazer conforme nós temos ouvido a palavra dEle. Aleluia! Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Mas de tudo isso que eu falei para vocês, das 3 palavras que eu falei para vocês, que Deus assim tinha falado comigo, ela se resume numa só: na simplicidade do Evangelho, na salvação em Cristo Jesus. É disto que nós falamos e não cansamos de falar, porque o tempo que nós estamos vivendo vai ter tempos favoráveis para pessoas, vai ter tempos favoráveis para certas pessoas, vai ter tempos difíceis para outras pessoas. É assim que vai ser. Não vai ser tempo favorável para todos, porque tempo favorável teve para Mefibosete, teve para o paralítico no tanque de Betesda, teve para o cego de Jericó, teve para a mulher cananeia, teve para o centurião romano. Tempo favorável teve para
muitas pessoas, mas não para todos. Não foi para todos. Então, vai haver um tempo favorável para alguns neste tempo em que nós estamos vivendo. Aleluia. Para nós entendermos melhor, um dia eu ouvi a explicação o que é paz. Tem pessoas que pensam que paz é não ter guerra. Não. Paz é ter paz no meio da guerra. As pessoas que tinham paz, podia a guerra estar derrubando tudo, mas eles estavam em paz. Por que eles estavam em paz? Porque eles conhecem o Deus da paz. O Deus que dá paz. Jesus, ele disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Então, se Jesus tiver a dar a paz para nós, a paz ela vai exceder tudo. A guerra pode estar caindo, a crise pode estar abalando o mundo, mas a paz de Jesus, ela nos faz ficarmos tranquilos, ficarmos esperando nele.